A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência. A você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é aluno dessa escola de teologia no seu lar, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil e não perde os Instantes Finais. Muito obrigado por sua audiência. O desejo do nosso coração é que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. E eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa, caso você queira enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão. O número é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 9 do livro de Daniel. Nós já explicamos em programas anteriores que esse capítulo tem dois temas principais. Os primeiros 23 versículos trata-se daquela oração do profeta Daniel. E os versículos 24 a 27 é uma parte mais profética, fala da profecia das 70 semanas. E nós já explicamos aqui. Se nós estivéssemos estudando, pode trazer a tela, por favor? Se nós estivéssemos estudando só as profecias de Daniel, não haveria necessidade de estudarmos essa oração, esses 23 versículos iniciais. Nós poderíamos partir já para o segundo tema, mas como nós nos propomos a explicar o livro versículo por versículo, estamos estudando também sobre a oração de Daniel. E você já deve ter percebido que através dessa oração, nós vamos entender o porquê dos filhos de Israel terem sido levados para a Babilônia. Por que foi que eles foram para a Babilônia? Daniel explica isso na oração. Foi exatamente por conta dos pecados da nação. Nós estudamos os 10 primeiros versículos. Hoje nós vamos dar continuidade estudando a partir do versículo 11, mas você sabe, geralmente nós costumamos relembrar, recapitular o que vimos no programa anterior. Então nós vamos recapitular os versículos 7 a 10 e depois daremos continuidade ao estudo do versículo de número 11. Daniel, capítulo 9, versículos 7 a 10, vamos recapitular? Muito bem, pode abrir a tela. Daniel diz em sua oração: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Daniel diz assim: Deus, tu és justo, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia. E você sabe que essa confusão de rosto é a vergonha, não é? Por quê? Traz a tela para eu explicar melhor. Você sabe disso, não é? Que o povo judeu estava na sua pátria, na sua terra, adorando a Deus no templo em Jerusalém. Depois Nabucodonosor invade a nação, leva o povo judeu para onde? Para a Babilônia, para outra pátria, outra terra. Aquilo foi um dia de desprezo, de vergonha para o povo judeu. É por isso que Daniel diz que a Deus pertence a justiça. Como que diz, nós viemos para cá porque tu és justo, mas a nós pertence a confusão de rosto, a vergonha, o desprezo. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele diz: aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. E o que é essa prevaricação? Prevaricação, pecado, transgressão, iniquidade. E é interessante, não sei se você percebeu, que nesse versículo Daniel não fala só do povo judeu, ele fala de todo Israel. E a situação de Israel ainda foi mais caótica, foi mais complexa. Deixa eu explicar aqui nessa câmera, não é? Você sabe disso que o povo judeu, as duas tribos de Judá e Benjamim, foram para a Babilônia e depois retornaram. Você sabe disso. Mas as 10 tribos, o reino do norte, foram espalhados e nunca mais retornaram. E nesse texto, Daniel faz menção não só ao povo de Judá, não só ao povo de Jerusalém, mas também à nação de Israel de uma forma geral. Então a situação do reino do norte, que eram as 10 tribos, foi ainda pior, foi ainda mais caótica do que o povo de Jerusalém, porque o povo de Israel, as 10 tribos, não mais retornaram à sua pátria. Passe o texto, versículo 8. Aí ele diz assim: ó Senhor,
A nós pertence a confusão de rosto, a vergonha, o desprezo, mas não só a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. E é interessante, não é? Se você já leu o livro dos reis, o livro das crônicas, você vai perceber isso, que muitos reis, infelizmente, a maioria dos reis de Israel, a grande maioria foram reis ímpios, reis maus, foram reis injustos, reis idólatras, não é? Dentre eles, nós destacamos dois, Acabe e Manassés, que foram os mais terríveis, os piores. E claro que houve outros também, né? Jeroboão e muitos outros. Mas, infelizmente, aqueles que deveriam ser o exemplo da nação, que deveriam guiar o povo, dirigir, reinar sobre o povo, conduzindo para mais perto de Deus, eles foram os responsáveis em distanciar o povo de Deus. Pode passar o texto, versículo de número 9. Aí ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Graças a Deus, não é? Deus não é apenas justo, mas Deus também é perdoador e Deus é misericordioso, né? Deus tem compaixão. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, Deus está sempre pronto a exercer a sua misericórdia, a nos perdoar e nos receber novamente como filhos. E Daniel estava confiando nisso, na misericórdia, no perdão de Deus, que faria com que o povo fosse restaurado para a sua terra, restabelecido a sua nação e a cidade de Jerusalém fosse restaurada. Então, graças a Deus, que a Deus pertence não só o juízo, né, mas também a misericórdia e o perdão. Finalmente, o versículo 10, que foi o último versículo que nós estudamos, ele diz: e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Então, Daniel relembra que a lei, os mandamentos de Deus, que foram dados através dos servos de Deus, através de Moisés, através dos profetas, eles transgrediram, eles não obedeceram, eles não cumpriram, eles não guardaram, e como resultado desta transgressão, desta negligência, desta rebelião, desta rebeldia contra Deus, eles pagaram um preço muito alto. Até aqui foi só uma revisão. Vamos estudar agora a partir do versículo de número 11. Pode passar o texto, por gentileza. Aí ele diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Que coisa interessante. É como se Daniel estivesse dizendo, não foi só Judá e Benjamim, não. Não foi só Jerusalém, não. Foi todo Israel, foram as 12 tribos. O que foi que aconteceu com as 12 tribos? Desviando-se, ou seja, se desviaram para não obedecer a tua voz, para não obedecer a tua lei, para não obedecer a tua palavra. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós. Pode trazer a tela. É interessante, não é? Como nós podemos aprender com uma simples oração. Uma simples oração, uma singela oração, mas nós podemos ver tantos detalhes, tantas coisas importantes que nós podemos aprender. Não é por isso que nós fazemos questão de explicar esses textos, versículos por versículo, para nós entendermos o porquê de Deus haver enviado as 12 tribos, a nação de Israel para várias nações. E Daniel deixa bem claro que o problema foi que o povo não cumpriu, não obedeceu à lei de Deus, e ele deixa bem claro que, por isso, a maldição, o juramento escrito na lei, foi derramado, se cumpriu entre eles. E eu quero lembrar um texto, nós já fizemos menção aqui no programa anterior, do livro de Deuteronômio, capítulo 28. Esse capítulo 28 de Deuteronômio é um dos textos mais importantes do Pentateuco. Você sabe que o Pentateuco são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esse capítulo 28, ele é um dos capítulos mais importantes. Ele foi escrito, né? Ou essas palavras foram proferidas
quando o povo judeu, o povo de Israel, melhor dizendo, estava prestes a conquistar Canaã. Já estavam, vamos dizer assim, bem próximo à terra prometida. E Moisés, aqui inspirado pelo Espírito Santo, Moisés traz a declaração, não é? Ele traz as bênçãos e as maldições que seriam lançadas sobre o povo hebreu. Os versículos 1 até o versículo 14 fala sobre as bênçãos que viriam sobre o povo hebreu. E como é que as bênçãos viriam? Se eles obedecessem, se eles guardassem, se eles cumprissem os mandamentos, né? A partir do versículo 15, nós vamos observar que são as maldições. Em outras palavras, se vocês não obedecerem, essas maldições virão sobre ti. E é interessante o seguinte, as bênçãos são descritas em 14 versículos, versículos 1 a 14. As maldições vai do versículo 15 até o versículo de número 68. Veja a diferença, 3 vezes mais que é descrito aqui esses castigos por desobediência. E um desses castigos que Deus havia anunciado cerca de 850 anos antes de se cumprir a profecia. Porque quando Moisés escreveu Deuteronômio, era mais ou menos 1400, mais ou menos 1450 antes de Cristo. E o povo foi levado para o cativeiro babilônico por volta do ano 600. Então, vamos calcular aí mais ou menos 8 séculos antes, Deus se utiliza de Moisés para dizer o que aconteceria com o povo hebreu caso eles, ao chegarem na terra de Canaã, aprendessem as práticas pecaminosas, aprendessem as práticas idólatras, seguissem o costume daquelas nações. Quer ver comigo? Deuteronômio capítulo 28, versículos 49 até o versículo de número 51. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor levantará sobre ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia. E eu não sei se você lembra disso, mas a Babilônia é representada no capítulo de número 7 como aquele leão com asas de águia. Lembra disso? Veja como a profecia bíblica se encaixa. Vou voltar ao texto. Nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Isso fala da crueldade com que o exército de Babilônia, ou o exército de Nabucodonosor, tratou o povo judeu. Nós vamos ver aqui vários textos daqui a pouco, lendo lá no livro das Lamentações de Jeremias. Aí ele diz, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra. Isso ocorreu literalmente. Quando o povo, o exército, né, de Babilônia invadiu Jerusalém, começaram a comer o fruto da terra, desfrutar das bênçãos, digamos assim, dos frutos, daquilo que era produzido pela terra lá em Canaã. Até que sejas destruído, e não te deixará cereal, nem moço, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. Então, observe que coisa interessante. Antes do povo conquistar a terra de Canaã, antes do povo conquistar esse lugar que seria estabelecida a nação de Israel, Deus diz a Moisés, Moisés, fala com o povo e diz ao povo isso. Se eles cumprirem essa lei, se eles obedecerem, eu vou abençoar eles na cidade, vou abençoar eles no campo, vou abençoar os seus filhos, os seus animais. Aí Moisés fala sobre as bênçãos. Mas também, Moisés, advirta a eles, diga para eles que se eles não guardarem, se eles não obedecerem, se eles não cumprirem, eu vou amaldiçoá-los. E todas essas maldições virão sobre ele. E Moisés começa a descrever uma série de maldições. Você pode ler capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do versículo 16. E dentre essas maldições, Deus havia dito, se eles desobedecerem, se eles não guardarem essa lei, eu vou mandar uma nação de longe, que voa como águia, uma nação veloz, uma nação feroz, que vai comer o seu fruto,
que não vai poupar nem o velho, nem o moço. E, infelizmente, isso cumpriu-se na íntegra. Nós já dissemos aqui. O povo de Israel, quando conquista Canaã, fez pacto, fez aliança com as nações, deixaram alguns povos habitando na terra e, o que é pior, começaram a aprender as práticas idólatras. Deixa eu falar aqui algo importante. A quem muito se deu, muito se exigiu. Então era um povo que havia conhecido o Deus verdadeiro. Ele conhecia o Deus de Israel. Foi o Deus que mandou Moisés falar com Faraó, que enviou as 10 pragas sobre o Egito, que abriu as águas do Mar Vermelho, que mandou o maná do céu, que fez sair água da rocha, que deu vitória ao povo de Israel diante dos amalequitas, que esteve guiando o povo de Israel de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo, que abriu as águas lá do Rio Jordão para o povo passar a pés enxutos, que fez ruir as muralhas de Jericó. Agora você já imaginou? Teve pessoas, não foram todos, mas houve pessoas que viram todos esses milagres. Por exemplo, as crianças hebreias que estavam lá no Egito quando Deus mandou as 10 pragas, que passaram aqueles 40 anos no deserto, eles presenciaram tudo isso. Aí vocês imaginam, depois de ver tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, o povo, quando conquista Canaã, vai adorar Baals, Baalins, Astarote, os deuses adorados por aqueles povos. Agora veja que coisa interessante. Esses deuses dos povos que eram deuses mortos e que não puderam livrá-los da invasão de Israel, quando Israel conquistou a terra de Canaã, passaram a ser adorados pelos hebreus. E Deus havia advertido na lei, você sabe disso, nós já lemos aqui em programas anteriores. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, Salmo de número 115, Deus havia advertido que eles, quando chegassem na terra de Canaã, não fizessem imagem de escultura, não se prostrasse, não se curvasse, não oferecesse os seus filhos a Moloque, Deus do fogo. E é por essa razão que Deus puniu, que Deus castigou. Volta ao texto mais uma vez. É por essa razão que nesse texto, abre o texto mais uma vez, aí Daniel na sua oração vai dizer assim, olha, por isso a maldição. Que maldição? Essa que nós lemos de Deuteronômio 28, versículos 49 a 51. Essa maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, é como se Daniel dissesse assim, a maldição que veio através de um juramento, que veio através de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque nós pecamos contra ele. E nós já lemos aqui vários textos que falam dessas iniquidades, dessas abominações. Aí ele diz, porque pecamos contra eles, ou seja, nós somos os culpados. Nós somos os transgressores da lei, nós não éramos inocentes. Passe o texto, versículo de número 12, o que é que ele diz? Aí ele vai dizer assim, e ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porque nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu como em Jerusalém. Que coisa terrível, né? Eu quero ler vários textos aqui que falam exatamente sobre essa ocasião, sobre o cumprimento desta profecia. E eu quero lembrar a você, eu espero que você esteja compreendendo isso. Quando Daniel fez essa oração, isso já havia se cumprido essas profecias haviam se cumprido há quase 70 anos, mais ou menos 68 anos. E Daniel estava orando a Deus, e nessa oração de confissão, de quebrantamento, de arrependimento, Daniel estava relembrando o que ocorreu com o povo de Jerusalém. Que Daniel, quando isso ocorreu, Daniel era um adolescente, ele tinha mais ou menos 16 anos de idade, e ele viu isso, ele presenciou o cumprimento dessas profecias. E eu quero ler aqui alguns textos que falam sobre o que ocorreu com o povo de Jerusalém, com o povo de Israel.
Zacarias, capítulo de número 1, versículos 3 a 6. Se você tem duas opções, você pode abrir a sua Bíblia, se você puder, ou você pode anotar para ler posteriormente. Veja o que diz o profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Em outras palavras, Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido. Observe ainda no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 5, e é bom lembrar que Ezequiel foi um contemporâneo de Daniel. Ezequiel também foi um dos cativos, foi levado também para a Babilônia, só que Ezequiel não foi escolhido para estar no palácio. Ezequiel era aquela voz entre a pobreza, profetizando às margens do rio Quebar. E no capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus, por isso assim diz o Senhor, eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. Por que é que Deus disse isso? Porque o povo havia se rebelado. E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. E o que foi que Deus fez? Veja que Daniel lembra isso na sua oração. Abre o texto mais uma vez, o versículo 12, a última parte, ele diz assim, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu como em Jerusalém. Veja que Daniel traz a memória. Ezequiel havia dito, ou Deus através de Ezequiel, melhor assim, farei de ti o que nunca fiz. E Daniel vai dizer que Deus fez o que nunca aconteceu como em Jerusalém. E o que foi que aconteceu? Basta lermos o livro das Lamentações de Jeremias. Não sei se você já teve o cuidado ou a oportunidade de ler esse livro, o livro das Lamentações, que é uma espécie de um cântico fúnebre. É uma espécie de um cântico de tristeza, de lamento, de pesar. Você vai perceber que o livro das Lamentações é um livro muito breve, são apenas 5 capítulos. E você vai perceber nesses 5 capítulos que tem uma linguagem mais poética. Há um aspecto diferente do livro do profeta Jeremias e o livro das Lamentações de Jeremias. Você vai perceber isso. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, que tem 52 capítulos, você vai ver muita profecia. Deus usando o profeta dizendo assim, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, eu vou enviar outro povo para destruir vocês. Era a característica do livro do profeta Jeremias. Mas o livro das Lamentações, não. É uma espécie de cântico fúnebre, um poema. Você vai perceber que o estilo literário do livro das Lamentações é outro, porque o livro das Lamentações ele é mais poético do que profético. Está na nossa Bíblia entre os livros proféticos por causa do autor. Mas o estilo literário do livro das Lamentações ele é mais poético do que profético. Inclusive, é um texto acróstico. Se você perceber, por exemplo, no capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber que cada texto inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode confirmar isso. Versículo 1, Aleph, versículo 2, Beit, versículo 3, Gimel. Na nossa Bíblia nós não percebemos, por causa da tradução. Mas na língua original, no hebraico,
o texto original, percebe-se isso. Cada versículo inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico e assim sucessivamente. Então, versículo 1 começa com a letra Aleph, versículo 2 Beit, versículo 3 Gimel e assim sucessivamente. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? É que nesse texto, nesse cântico fúnebre, neste hino de pesar, de lamento, de dor, Jeremias traz aqui uma síntese, um resumo do que aconteceu com o povo judeu, quando foi invadido por Babilônia ou por Nabucodonosor. Veja que coisa interessante. Lamentações, capítulo 1, versículos 1 a 5. Permita-me, eu vou ler aqui alguns textos para nós podermos entender melhor a profecia de Ezequiel, Deus dizendo que faria o que nunca fez. A oração de Daniel, Daniel dizendo que aconteceria com Jerusalém, o que nunca aconteceu. E vamos ver o que diz o livro das Lamentações. Capítulo 1, versículos 1 a 3. Ele diz assim: como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. E falar de Jerusalém como cidade populosa, basta nós lembrarmos dos tempos de Salomão, quando o templo foi inaugurado. Quantas ofertas, quantos sacrifícios, quantas pessoas nos dias de Salomão não iam para o templo em Jerusalém. E agora, como estava solitária, ele diz, tornou-se como viúva que foi grande entre nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. É como se fosse uma rainha ou uma princesa que ficou viúva e agora está pagando impostos. Perdeu o seu brilho, a sua glória, perdeu a sua beleza, perdeu, não é, os seus bens, as suas riquezas. É esse o sentido do texto. Versículo 2. Continuamente chora de noite as suas lágrimas, continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus moradores. Não, ninguém vai consolar. Todos os seus amigos se houveram alivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Ou seja, os inimigos invadiram, mas os amigos fugiram, se esconderam, não estão mais lá. Verso 3 diz assim, Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Versículo 5 diz assim, os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações, os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. Você já imaginou uma cidade sendo invadida? Imagine, por exemplo, uma mulher que perdeu seu marido na guerra, que o filho foi levado escravo, que ela foi violentada por soldados de exércitos estrangeiros. No versículo de número 11 diz assim, todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Ou seja, o que eles tinham de valor, prata, ouro, bens, trocaram por comida, trocaram por alimento depois da invasão estrangeira. Tiveram que fazer isso. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. No versículo de número 18 diz, justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Capítulo 2, versículo de número 11 diz assim, já se consumiram os meus olhos com as lágrimas, turbada está a minha alma. Isso são palavras de Jeremias. Depois que ele viu a invasão, depois que ele viu a dor, a fome, a miséria do povo, ele diz assim, já me consumiram os meus olhos com lágrimas. Turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Há muitos textos, há muitas profecias. As mães, veja o versículo 12, diz assim, dizem às suas mães, onde há trigo e vinho? São as crianças pedindo comida, pedindo alimento. Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço das suas mães.
o capítulo 4, versículos 4 e 5 diz assim: a língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Versículo 5. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criam em carmesim abraçaram o esterco. Então, há muitos textos, há muitas profecias. Se você desejar, você pode ler esse livro. São apenas 5 capítulos, onde nós podemos ver como se deu o cumprimento desta palavra, dessa expressão. Deus disse através de Ezequiel que iria fazer o que nunca fez. Deus disse através de Daniel na sua oração que aconteceria o que nunca aconteceu em Jerusalém. E o livro das Lamentações fala exatamente sobre o cumprimento desta profecia. Pode passar o texto, o versículo 13, pode passar. O versículo 13 diz assim: como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Nós já lemos, o texto bíblico lá em Deuteronômio capítulo 28. Todo aquele mal, qual mal? A invasão estrangeira, aquilo que Deus havia predito. Aí ele diz assim: apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos às verdades, ou à tua verdade, não é? Então, que coisa interessante. A Bíblia deixa bem claro que todo castigo de Deus é um castigo. Deus castiga, Deus disciplina, Deus corrige porque Ele ama. Deus não castiga simplesmente para exercer seu juízo, não, mas é uma forma de ensinar, de corrigir. A disciplina tem por esse objetivo a restauração. E a Bíblia deixa isso bem claro. Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 3, Provérbios, capítulo de número 3, versículo 12, diz isso. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus havia dito isso através do sábio Salomão. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, tem uma expressão também muito semelhante, Deus dizendo, não, Jesus agora, né? Dizendo que corrige aquele a quem ama. Capítulo 3, versículo de número 19, na carta enviada à igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E o que é que nós podemos aprender nesse texto? Que o castigo, a disciplina, a correção, o juízo de Deus tem um objetivo: trazer o povo para junto de si, fazer com que o povo se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Há um livro na Bíblia que descreve muito bem isso, é o livro dos Juízes. Não sei se você já leu esse livro, mas observe que no livro dos Juízes há uma espécie de um ciclo vicioso. Pode observar isso. O povo começava a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí Deus os entregava nas mãos de uma nação estrangeira. Aí o povo clamava a Deus. Aí Deus levantava um juiz. E enquanto o juiz estava dominando, o povo servia ao Senhor. Quando o juiz morria, o povo tornava a fazer o que parecia mal. Aí Deus entregava nas mãos dos inimigos. Aí o povo clamava a Deus. Aí Deus levantava outro juiz. E assim você vai percebendo um ciclo vicioso no livro dos Juízes. Todas as vezes que o povo clamava, Deus levantava um juiz. Mas quando o juiz morria, o povo pecava mais uma vez. E Deus entregava nas mãos dos inimigos. Qual era o objetivo? Fazer com que o povo reconhecesse o seu erro, o seu pecado. Então, quando Deus permite, né, vamos pensar Deus lá do seu trono, no alto e sublime trono, vendo aquela invasão estrangeira, vendo aqueles soldados matando judeus, levando jovens como escravos, violentando mulheres. E por que é que Deus permite? Para que o povo pudesse se converter dos seus maus caminhos, para que o povo judeu reconhecesse seu erro, para que ele se arrependesse dos seus pecados. Mas mesmo debaixo do juízo divino, eles não se arrependeram. E é Daniel quem diz, não é o professor Givanildo, é Daniel. Volta o texto mais uma vez. Observe o que o texto diz. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Qual mal? Aquela nação estrangeira, aquela invasão, o cativeiro. Apesar disso, Daniel dizendo, como se dissesse assim, mesmo assim,
não suplicamos a face do Senhor. Suplicar a face do Senhor é assim, nós nos arrependemos, nós nos voltamos para Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades. O que é conversão? Conversão é mudança de vida. Pode deixar o texto aberto, por gentileza. Conversão é o meia volta volver na linguagem militar. Para nos convertermos das nossas iniquidades, para nos aplicarmos à tua verdade. Pode trazer a tela. Observe algo interessante, que geralmente quando nós pensamos em conversão, geralmente a gente pensa no pecador, no incrédulo, naquele que precisa se converter. E realmente isso é uma realidade mesmo. Mas observe que o texto está falando da conversão do povo de Deus. E o que é que nós podemos aprender? Que a conversão, ela pode ocorrer não só com o incrédulo, não só como o pecador, mas até com o próprio povo de Deus, quando sai do seu caminho. É como se você estivesse numa estrada, fazendo uma viagem. Eu não sei se você já teve essa experiência. E em vez de você pegar a BR no sentido norte, você pegou a BR no sentido sul e você está indo numa distância, numa rota ou num roteiro completamente diferente. E lá adiante você percebe, eu estou na estrada correta, só que eu estou no sentido contrário. Né? Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, tá? Então você, quando pensa que está se aproximando do seu destino, você está se distanciando. E o que é que acontece? Você tem que dar a meia volta, você tem que pegar o retorno. Era isso que Daniel estava dizendo, que mesmo o povo debaixo do juízo, eles não se arrependeram, não se converteram. Ou seja, eles não atentaram para a palavra de Deus, para voltar-se para Deus, para cumprir a palavra de Deus. Então nós vamos perceber que Daniel, nesta oração, ele estava falando dessa justiça de Deus, relembrando a Deus. Não é aquela oração de lamento. Observe que coisa interessante, Daniel não estava dizendo, Deus, por que fizesse isso? Deus, por que tu permitiste? Deus, eu não entendo por que isso aconteceu. Deus, nós não éramos merecedores. Não, não é isso que Daniel ora. Daniel começa confessando, dizendo assim, Deus, tu és justo, tu exerceste juízo, tu cumpriste a tua palavra, o culpado somos nós. Fomos nós que não obedecemos, fomos nós que não guardamos a tua palavra. E é isso que Deus quer de cada um de nós, o quebrantamento, o choro, a lágrima, o arrependimento. Embora nós tenhamos dito isso desde o verso 1, que na realidade não foi o próprio Daniel que pecou, mas foram os seus pais. Foram os reis de Israel, os reis de Judá, que reinaram antes mesmo de Daniel. Você vai perceber isso no livro dos Reis e das Crônicas. Mas é como se Daniel estivesse ali. Essa oração de Daniel é como se fosse uma oração intercessória em prol do povo judeu. E Daniel estivesse agora se colocando no lugar do povo judeu e do povo de Israel.